Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os principais pontos que são cobrados nas provas em relação ao tema SUS. Eu até arrisco a dizer que, muito provavelmente, a chance de ter uma questão de SUS na sua prova, talvez, dentre todos os assuntos de relevância, esse seria o principal. Então, vocês têm que dominar esse assunto SUS, porque é muito provável que tenha uma questão sobre SUS na sua prova. Tanto você que vai fazer concurso para ver residência médica, como você depois vai fazer ali um concurso público, SUS é disparado o assunto mais importante. Então, o que você precisa saber de SUS para responder as questões? Tem que saber um pouco da história, um pouco da República Velha, então não é incomum cair questões sobre a República Velha, Oswaldo Cruz, né? Toda aquela história da construção da saúde no nosso país, os avanços e a lei Eloy Chaves, tá certo? Já eu considero menos improvável, mas você tem que conhecer a lei Eloy Chaves, e a Era Vargas e os IAPs. Então, geralmente, não vão ter ali uma questão específica para a República Velha, uma para a lei Eloy Chaves, nem para a Era Vargas e IAPs. Na mesma questão, eles abordam todos esses conceitos, ou com verdadeiro ou falso, ou para você assinalar a alternativa correta, certo? Outros pontos importantes e relevantes para a prova é um pouco sobre o contexto da ditadura militar e os índices, até chegar na reforma sanitária e a Constituição de 1988. A partir daqui, a quantidade de questões que cai sobre os assuntos já é bem maior. Então, você pode ter ali uma questão falando um pouco sobre história, mas grande parte das questões vão vir ali, vão aparecer em relação a partir da Constituição de 1988, falando sobre as conferências e principalmente sobre os princípios do SUS, tanto os éticos como os doutrinários. A gente tem que entender todos esses princípios, universalidade, integralidade, equidade, e também os organizacionais operativos, como a descentralização, regionalização, hierarquização, participação social, a complementariedade e a resolutibilidade do SUS. Então, esses princípios têm que ficar bem guardadinhos na sua mente, de trás para frente, de frente para trás, revisite esses temas, porque a quantidade de questões que cai sobre esse assunto é muito grande. E uma questão menos comum em relação aos princípios do SUS, mas tão como eu elegeria ali em segundo lugar, seria a Lei 8142, a parte de gestões e gastos e também da participação social. Cai bastante de uma forma mais superficial, certo? As questões que caem sobre NOB, que são as normas operacionais básicas, no caso aí você tem a 91, enfim, as outras, têm uma relevância menor para a sua prova, mas pode fazer a diferença. NOB 93, NOB 96, certo? E as NOAs, 2020, 2001 e 2002. Então, saibam dos princípios éticos doutrinários, Lei 8080, Lei 8142, as NOBs, as NOAs, revisite esses temas, façam todas as questões do nosso material, tá certo? Que são pontos importantes para a sua prova. Esse assunto é um assunto que meio que está na moda. A gente tem observado cair bastante em algumas provas. Então, no caso aí da Barbara Starfield, onde ela fala sobre os atributos da atenção básica. Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado. Então, os atributos derivativos. Então, é importante escrever isso, faz o seu resuminho, são coisas importantes para a sua prova. Ok? Se você tiver se a banca quiser trazer uma coisa mais nova, né, sair um pouquinho da mesmice, que são aqueles conceitos mais iniciais, ela pode cobrar de você sobre os programas, no caso, programas de financiamentos, como o programa Saúde da Hora, o Previne Brasil e o apoio matricial e a clínica ampliada. Então, esse aí são os assuntos mais importantes do SUS para a sua prova. Então, fica a dica, veja o nosso material, leia todo o nosso material e faça as questões do aplicativo, ok? Então, aí, as dicas de SUS para a sua prova.
Se atente a esses pontos, que a chance de cair uma questão sobre SUS na sua prova é muito grande. Valeu? Até a próxima aula de dicas e direcionamentos para a prova.